que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através da Coordenação Central de Educação à Distância, junto com o Decanato CTCH e também o Instituto Embratel 21, apresentam mais uma videoconferência de hoje, que é a continuação do projeto Leitores da Ribalta, Cátedra Unesco de Leitura, parceria com o Decanato CTCH e a Coordenação Central de Educação à Distância. Hoje nós temos uma mesa farta com 4 poetas, com o mediador Érico Barbosa Lima, que é professor da Cátedra Unesco de Leitura, e também membro da poesia, do grupo Poesia Simplesmente. Bom, nós temos como poeta convidado Sadi Bianchim, que é aqui, né? Ele é ator, diretor de teatro e poeta. Ao lado dele, o Marcos Vinícius Queiroga, que é poeta, professor de literatura e organizador do jornal Rio Letras, que ele trouxe até um jornal para vocês conhecerem. Ao lado do professor Marcos Vinícius, nós temos Tereza Drummond, que é escritora, escreveu diversos livros, que provavelmente também ela vai apresentar os livros que ela escreveu. E ao meu lado, Cairo de Assis Trindade, que é poeta também e escreveu também diversos livros, né? Bom, vou passar a palavra para o Érico Braga Barbosa. Quero agradecer imensamente a participação de vocês todos aqui e uma boa videoconferência. Obrigado, Letícia. Uma boa tarde para todos. Em nome da Cátedra Unesco de Leitura, eu gostaria de agradecer imensamente ao CCAD e à PUC pela oportunidade de dar seguimento a esse projeto intitulado Leitores da Ribalta. O projeto Leitores da Ribalta, agora na sua 5ª edição, pretende cooptar personalidades do meio poético contemporâneo, que tenham relevância e experiência nesse mediar a poesia com um encontro com o público, com as pessoas, para que eles possam revelar para a gente como se deu essa sua trajetória de leitores de poesia, de compositores de poemas, de críticos, de conceituadores e também de influenciadores, ou seja, como eles atuam em relação à cultura, com a cultura através da poesia. Só que eles vão fazer isso de um ponto de vista muito particular, muito afetivo, muito individual, que é contando a própria história de leitor de cada um deles, pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas leituras mais relevantes para eles mesmos, afetivamente, que foram fundamentais para o seu desenvolvimento, para a sua formação, tanto como leitores, como quanto poetas. Não custa nada repetir, tenho aqui Cairo Trindade, tenho aqui Sadi Bianchim, tenho aqui Tereza Drummond e tenho aqui Marcos Vinícius, para que possam prestar seus depoimentos para todos vocês. Eu queria chamar o meu amigo para sentar do meu lado aqui, o meu pupilo e amigo, o poeta Elvé Monteiro de Castro. Elvé? Isso. Exatamente. Por favor, Elvé. E com isso, nós temos uma mesa mais unida ainda com Elvé Monteiro de Castro, nossa grata presença surpresa aqui. Muito obrigado. Isso é realmente uma mesa unida. Nós elegemos, como tem aquela brincadeira, os voluntários chegaram, senhor, podemos desamarrá-los. O voluntário para começar a nossa apresentação, Marcos Vinícius. Por favor, Marcos. Tentar falar sobre o início de leitor. Agora estava, quando o Ed perguntou, fiquei pensando em que de um tempo para cá isso talvez vai ser diferente, em que as pessoas eram formadas por livros, pela biblioteca particular, biblioteca do bairro, e que de um tempo para cá, com a internet, talvez essa pergunta ela vai ser, talvez até perca o sentido, Quer dizer que a oportunidade, a oferta, hoje em dia é muito diferente. Então, numa outra época, realmente você ter aquele livro que você leu primeiro em casa, ou na biblioteca, ou no colégio, isso era uma coisa assim definitiva, Então, vou ser sincero, a minha leitura começou mais na adolescência, embora houvesse assim, livros em casa, a família não tinha um especial interesse por literatura, mas havia livros de literatura, algumas coleções, que eu não sei por que havia na minha casa, mas eu realmente só fui lê-las bem mais tarde. O interesse pela literatura começou, na verdade, o interesse pela música. Talvez por eu ter vivido no momento em que os festivais de música revelaram vários letristas muito importantes. Então, eu apreciava mais a letra do que a música. Quer dizer, então, acho que foi uma época de Chico Buarque, Caetano, Sidney Miller, Gilberto Gil,
foram letristas que permaneceram até hoje, né, com uma produção bastante importante. Então foi isso que me chamou a atenção, e na ocasião, então, quer dizer, que o meu interesse pela música era superior né, à literatura, a qualquer outra arte, e foi isso que fez com que eu, né, se fosse buscar a literatura, e fosse buscar a poesia. Então foi a letra de música que me levou à poesia. Eu fazia clássico, na época havia clássico e científico, eu fazia clássico de economia, né? E foi justamente no último ano que eu mudei para clássico, da área né, de letras, né? Quer dizer, que aí realmente essa influência já estava assim, bem grande, fez com que eu tomasse a decisão de estudar literatura, né? Então depois me formei, me graduei em literatura, fiz pós-graduação também em literatura e em comunicação, né? Mas tudo começou por causa da letra de música. Os primeiros poetas que me marcaram, me chamaram mais a minha atenção, um é mais ou menos óbvio, né, que foi Fernando Pessoa, né, que isso faz parte da história de quase todo mundo, né? E durante bastante tempo ele foi assim o grande referencial. E um outro, né, que não havia tantas traduções na ocasião, mas também foi assim importante, foi o Marcos. Quer dizer, que na verdade eu li pouco, mas era para mim também assim, na ocasião eu achava que o ideal seria você misturar as duas coisas, né? Isso lá no início da adolescência, né? Quer dizer, um poeta que fosse ao mesmo tempo um Fernando Pessoa e um Marco, uma mistura, que eu não sei, né, como é que seria isso possível. Mas eu sei que foram assim, as leituras, né, de poesia assim, que mais me marcaram, né, e não sei porquê, agora eu estou pensando nisso, não eram brasileiros, né? Depois, é claro, li vários autores, né, da nossa literatura, mas nenhum deles teve esse peso. Drummond, na ocasião, né, li muito, Bandeira, né, Cabral, Cecília Meirelles, né? Mas, assim, em termos de importância, eu acho que a princípio foram esses dois. Não só pensando em termos de poesia, mas de leitura, né, como falou, como leitor, quer dizer, outras leituras marcantes, né? Quer dizer, assim, marcantes, agora você perguntou a questão mais mesmo da própria vida, né? Essa leitura que marcou, foi o Teatro Absurdo, né? Eu também, né, assistindo a peça, né, do Beckett, do Fernando Godot, foi acho que uma coisa que também modificou o meu modo de pensar, e na ocasião fui procurar tudo possível sobre o Teatro Absurdo, e encontrei pouquíssima coisa também, né, naquela ocasião, né? Mas aquilo ficou, né? Mais tarde, então, fora daqui, fora do Brasil, eu tive a oportunidade então, de estudar muito o Teatro Absurdo, que foi algo fundamental, e acabei fazendo a minha dissertação sobre o Beckett, né? E na ocasião do mestrado, e eu tinha feito primeiro, quer dizer, um projeto sobre Cecília Meirelles, né? Mário Sá Carneiro, abandonei tudo para falar sobre o Beckett. Então, acho que foi uma leitura também, acho que fundamental. Acho que uma coisa que eu aprendi, quer dizer, até bem mais tarde, e que eu acho que isso é importante ser dito, é que eu percebo que o poeta tem uma tendência a só ler poesia. Pelo menos em determinado momento eu só ler poesia. E eu mesmo, assim, incorri, né, não vou chamar de erro, mas incorri aí nessa atitude. E uma vez me disseram, não, o poeta tem que ler prosa também para escrever poesia, né? E eu acho isso fundamental, né? Quer dizer, há uma tendência nossa, até por uma questão, né, de você conviver com mais poetas, né, a ler mais poesia durante um certo tempo. Hoje eu reconheço que essas leituras, quer dizer, no caso, né, do Beckett, né, as peças ou lá, os romances, né, que elas realmente exerceram uma influência, né, e foi assim, se for escolher livros, né, um livro que tenha marcado, né, eu diria a primeira peça, né, Fernando Godot, que assisti a primeira vez ainda assim, no final da adolescência, e por coincidência ou não coincidência, um outro livro assim, que foi fundamental também na ocasião, foi o Mito de Siso, do Camus, que ele chegou às minhas mãos também por outras razões, que ele fala também do absurdo, né? Então esse livro, na ocasião, eu li esse livro para não sei quantas pessoas, né? Foi um pouco a Bíblia nisso, assim, então tinha lá uns 20 anos. Então acho que esses foram os livros. Eu não diria que li um livro de poesia,
realmente tem assim me marcado, acho que me marcaram mais a peça de teatro, quer dizer, esse livro que é esse ensaio, né, do Camus, né? Quer dizer, e eu vejo até que outras artes contribuíram, né? Quer dizer, então não só o leitor, acho que é fundamental também ser, né, espectador, né? O teatro, o cinema, acho que contribuíram, acho que para minha formação também como escritor. Recentemente eu fiz um livro chamado Cinematógrafo, que é um livro que fala mais de cinema e de pintura do que provavelmente de literatura, né? Então acho que a formação, né, de um leitor acaba também sendo a formação, acho que mais de um receptor, de alguém que está lidando com, sei lá, as diversas artes e que percebe que precisa disso para transformar essas artes na literatura. Quer dizer, a linguagem escrita não é influenciada só assim, pela literatura, mas acho que, né, no meu caso, né, principalmente pelo teatro, pelo cinema e agora, mais recentemente, até pela pintura. Uhum. Eu ia até fazer algumas perguntas, mas já que você fez a sua auto-interrupção natural, eu vou fazer umas perguntas para você guardar para você, né? E eu vou passando a palavra para as outras pessoas, porque essas perguntas, de certa forma, acho que também já são um pouco provocativas para a gente pensar algumas questões, né? É muito curioso, João Ribeiro, já no início do século, dizia que o que perde o artista é justamente o grau de especificidade, de técnica que ele atinge em relação à sua própria arte. Ou seja, quando ele se profissionaliza demais, a pessoa acaba ficando muito engessada. Aquilo que você falou de ler, poeta que só lê poesia, né? Muito pelo contrário, no início do século também se dizia, o poeta tem que ler absolutamente todas as coisas que são no interesse do humano. E eles diziam isso por causa do interesse pelo científico. Era uma época de realismo, de interesse pelo científico. Uma outra coisa que eu ia colocar para você é o seguinte, porque realmente uma coisa como, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma pós-graduação, parece que às vezes é uma coisa muito isolada, mas não. É um encontro que se dá também com outras pessoas, né? É a possibilidade de você receber influências onde você está de alma aberta para justamente recebê-las, né? Encontrar com colegas, não é só você seguir absolutamente a cartilha. E essas artes que influenciam a formação do poeta, eu posso dizer que a principal, pelo menos para mim, foi a arte do encontro, a arte desses encontros. Eu me lembro de você no Panorama da Palavra, eu me lembro de você no BIP BIP também, no Sindicato dos Professores e no Fórum de Leitura, Fórum de Poesia da UFRJ, que são justamente atividades, possibilidades de encontros com pessoas e de veicular não só poesia, mas outras formas de arte. Posto tudo isso, posto isso tudo guardado, qual é a próxima vítima? Quem se coloca? Já que é do mais velho ao mais novo, eu posso ser o último. Eu posso falar. Pode você, Sadi? Então, Sadi Bianchim. Bem, é um prazer enorme sempre falar sobre a questão da leitura. A minha trajetória, tem 3 fases distintas. Eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, de família pobre, filho de sem terra, completamente excluído no processo mais de aproximação intelectual ligada à leitura. Então essa primeira fase, e fui registrado no Paraná e vivo mais tempo no Rio de Janeiro, então é uma coisa, sempre fui um cara plural, né? Como diz aí a lenda no Rio de Janeiro, que eu sou um cara onipresente, eu tenho essa trajetória, então, meio plural. E é até interessante porque no meu processo também de leitura, da formação da minha própria construção poética, ela foi importante, sempre foi plural também nessa leitura, como o Marcos Vinícius apontou. Essa primeira fase minha lá no interior do Mato Grosso, então, o que me influenciou fortemente foi os contadores de histórias, porque a história oral, já que a gente vivia praticamente em contato com setores excluídos da sociedade, né, pessoas que não tinham formação intelectual, mas tinham uma bagagem da memória histórica, cultural, principalmente regional. Então, o primeiro conhecimento do meu mundo foi envolvido muito para a questão das etnias, né? Essas metodologias das antropofagias abusadas sempre me marcaram muito. E os primeiros contatos que eu tive, então, foi com essa questão da influência dos kaiowás, lá do sul do Mato Grosso, né? Então, essa cultura marcou fortemente. E depois, como eu sou filho de gaúcho, o processo para a formação, saindo de lá, foi em direção ao litoral, passando pelo sul do Brasil.
Nessa minha ida para o sul do Brasil, que me influenciou muito, aliás, lá no interior que chegava assim, uma coisa que ainda na literatura regional, mas apontando um pouquinho mais para o Brasil maior, né, ou um Brasil mais sem adorno, o que me marcou fortemente foi o contato nos primeiros momentos com Monteiro Lobato, né? Os personagens de Monteiro Lobato me marcaram muito nesse período, né? Porque para mim aquilo era uma criança pobre do interior do Mato Grosso. Então isso me marcou muito, porque parecia um mundo muito distante, era um outro Brasil, já que a nossa relação muito próxima lá era com os índios caiuás, a história das lendas dos índios caiuás, e chegava um pouquinho mais aos caldiels, às nações indígenas do Mato Grosso, saindo ali até o Pantanal, Paiaguás. E aí isso me marcou muito. Quando eu saí do Mato Grosso, né, ainda criança, para a trajetória do sul do Brasil, aí eu tive contato com a questão da filosofia e a sociologia, que marcaram muito, porque eu tenho parentes fortemente ligados à igreja, à visão cristã, então nessa segunda minha fase eu fui ter um contato fortemente com a filosofia, com a sociologia dentro dos seminários, né? Essa influência dos padres, parentes, tios, da minha família, me aproximou então dessa visão da formação que mais tarde vai dar na minha terceira fase, que é acadêmica, de mestrado, doutorado, tal, professor, né? Então foi interessante porque eu me aproximei, por exemplo, do marxismo, das leituras, já influenciado pela questão até natural do processo da exclusão social, né? Marcadamente na região lá, com a questão da concentração de renda. E isso me marcou muito fortemente, até no meu processo da formação de construção poética, né, essa questão do imaginário social, que eu tenho assim, uma paixão enorme pelos poetas subversivos. Eu diria assim, quando o Marcos falou do Mayakovsky, assim, o Mayakovsky mudou minha vida poética quando eu tive contato com ele. Daí surgiu minha paixão pelos transgressores. Aqui no Brasil, Torquato Neto, enfim, né, o próprio Rimbaud, os poetas, né, até mais de fora, naquele primeiro momento eu tive contato com bibliotecas, né, me aproximei das bibliotecas, da filosofia, do livro, né, essa questão. Então me deu uma bagagem ainda muito jovem e um alicerce para construir. Isso me levou à militância nos movimentos estudantis, todas as universidades que eu passei, eu tive atuação em diretórios, Grêmios do Caio, Trindade, está aqui do meu lado, fomos parceiros na comunicação e de engajamento político, né, em atividades, a arte a serviço como instrumento, entre outros, para a transformação da nossa realidade, discutindo isso. Aí é minha paixão. Então, e ao mesmo tempo que essa segunda fase minha me levou às bibliotecas, ao acesso então a livros do que eu não tinha, né, de criança, eu me aproximei também da questão dos artistas. Por exemplo, comecei a aproximar do pessoal do teatro, eu fui no primeiro momento para Curitiba, que era uma cidade que se transportava mais próximo do que a nossa capital na época, o Iabá, já que o estado do Mato Grosso não tinha a divisão ainda, né? E aí lá eu tive contato com figuras importantes também na poesia, como Paulo Leminski, que era professor, né, de curso de literatura, teve Arrigo Barnabé na música, aí indo para Porto Alegre, mesma coisa, fui aproximando da classe artística e, claro, já saindo do Mato Grosso já tinha um pouco, eu voltava sempre ao Mato Grosso para, né, essa ida e vinda, aí tinha contatos com os artistas locais, me levou e foi me empurrando aí para a questão do teatro, né? A comunicação, o teatro, a leitura, a poesia, enfim. E desde pequeno sempre tive isso muito da poesia encenada. Qualquer manifestação no colégio, vai ter uma manifestação, vai fazer lá cantar o hino, não sei o quê, dia da bandeira. Era interessante porque a própria turma falava, no Sadia, vai lá falar uma poesia. Era o dia dos pais, vai lá, aí subia na mesa, na cadeira, né? Já tinha essa questão de apontar para a poesia mais encenada e tal, e eu me aproximei do teatro. Aí, com o teatro, eu tive assim, um grande fascínio pelo teatro de Bertolt Brecht, o teatro do Guest, o teatro do gesto. E aí a imagem de Mayakovsky, que para mim é um dos maiores poetas ricos na imagem, né, poética,
me marcaram muito e que marcou assim, essa incursão pelo teatro, da multimídia. Hoje nós estamos com multiculturalismo, né? E isso desde pequeno já sempre me aproximei muito, tanto na música, no teatro. Essa minha fase, então, que seria a terceira, foi a passagem de chegando ao Rio de Janeiro. Quando eu chego ao Rio de Janeiro, já com um alicerce e tal, eu vou encontrar os poetas aqui do Rio de Janeiro, como o Cairo, os poetas da Cirilândia, do Posto 9, dos movimentos poéticos, né, dos anos 80, naquela chamada a falsa abertura ali, aquela democracia viciada, e aí eu tive contato com esses poetas, que foi um grande empurrão também, mas, né, para minha formação mais no sentido não só de leitor, não só da poesia, mas do teatro, enfim, mas também da participação, dessa atividade, de estar de frente, estar na rua, nos setores da poesia, né? E uma coisa que é importante, eu também concordo com essa questão mais plural da leitura, tanto é que hoje, né, depois de ter feito meu mestrado, foi na área também, na relação de teatro, né? Eu fiz teatro fazendo revisitando o mito do grego de Medeia, A Gota d'Água, do Paulo Ponte e Chico Buarque, né? Hoje eu costumo dizer, né, para meus alunos, né, colocar meus alunos de teatro para lerem poesia, por exemplo, ver letras de música, ouvir né, várias formas de arte, o cinema, o teatro, porque acho que a formação do leitor ele tem que ser bastante abrangente. Eu costumo dizer que a gente na vida tem que ter uma ousadia muito grande e porque até mesmo sempre a poesia vai nos resgatar. Eu estava lembrando agora há pouco e alguém me perguntou o que é a poesia para você. Eu pensei, estava pensando, falei, por exemplo, poesia é um atalho do êxtase, aquela só para parafrasear Mayakovsky, que era uma viagem desconhecida. Aí eu falei, se essa viagem eu prefiro pegar o atalho para chegar antes, né? A expressão direta da consciência de um povo, né? A sua poesia. Essa que tem que ser revitalizada, seja ela na política, na filosofia, na academia, na rua, nas ribaltas, em qualquer instante tem que se instalar a poesia como o próprio Paulo Lenis já colocava nessa trajetória. Então, a minha experiência de poesia me marcaram muito os poetas, o teatro, através de Bertoldo Brecht, um teatro político, engajado, participativo como instrumento, e só para concluir esse primeiro bate-papo, uma vez perguntaram ao Mário Quintana, né, que ele fez um poema que tinha uma leitura que era uma subjetividade, crítica à ditadura. Ele perguntaram, você não faz poesia de amor? Ele falou assim, olha, todas as poesias são de amor. Então, só para falar que o só faço mesmo que não sejam. Mesmo que não sejam. Ainda que não seja. Essa é a minha trajetória, a minha formação, né, desde lá do interior em direção ao litoral. Até eu fiz um livro chamado assim, Poesia no Sentido Litoral, pegando essa trajetória de várias fases de trajetória de leitor, né, da leitura. Mas me marcaram muitas das histórias orais. Depois, quando eu cheguei à segunda fase da biblioteca, os poetas, o Mayakovsky, Rimbaud, os transgressores me marcaram politicamente, influenciado pela literatura marxista, né? Me encaminhou para essa direção, né? Para pensar a sociedade. Tem uma coisa que eu aprendi com alguns mestres, professores, que diziam que a vida a vida é uma poesia, uma explosão, assim, lá, João Cabral, né? Severino. A vida é uma explosão poética. Então a gente tem que todo dia se questionar de quem se trata esse poeta e para quem se trata a sua poesia. Para não ficar uma poesia, né, mais ou menos uma redoma, mas sim ela ser um instrumento, entre outros, para mudar a realidade em que nós vivemos. Se pudesse parafrasear você, parafraseando Mayakovsky, eu diria que assim como todas as poesias são de amor, todas as poesias são para algum público, necessariamente uma necessidade de alguma transformação. Independente de onde esteja esse público, se esteja você mesmo, na sua própria imaginação. É muito curioso, muito interessante estando com vocês aqui, e lamento que vocês não possam ter a mesma experiência que eu estou tendo, pelo menos agora, porque posteriormente vocês vão poder baixar essas entrevistas na internet, né, de você. E vendo a trajetória de cada um, de pessoas que a gente conhece, de alguns conhecem alguns fragmentos de trajetória, mas colocado quando você disse agora, essa é a minha trajetória. Se alguém em 7 minutos conseguir fazer a sua e basear toda a sua essência. Porque eu acho que, usando um velho deitado, não é um chavão, tá?
Na noite da poesia, todos os poetas são pardos. Né? A gente vai conhecendo as coisas. É uma grande comunhão, um grande comunismo. Todo mundo é praticamente igual. Tá? Você não sabe se fulano é doutor, se o outro é um grande ator, se o outro é não sei o quê. Você vai conhecendo seus povos. E me parece que também ninguém faz muita questão de se hierarquizar. O grande barato é todos estarmos sempre nos encontrando. As trajetórias que você falou das histórias orais, dos cantadores, vai no ponto do depoimento do Dalmo Saraiva também, que esteve aqui, que disse que queria conhecer todas as religiões do mundo, saiu rodando Índia, Caxemira, não sei onde, dizendo que não tinha religião. Minha religião era os teus pés. Ele disse que lembrou a questão da oração. E aquilo também, o negócio da performance, né, de encontrar um primeiro encontro de teatro, um letra de música, o Carlos Costa, igualmente o Marcos Vinícius, que o primeiro contato com a poesia foi com a letra, né, mas também com o teatro. E para mim foi impressionante, porque a primeira vez que eu descobri a poesia performática foi com esse cidadão que está sentado que maravilha! Estávamos fazendo o lançamento da revista Escrita 2, se eu não me engano, na Marcabru, que era a livraria do Luiz Costa Lima, e me apareceu você com Laura Esteves e toda uma gangue, uma pleiade de poetas fazendo poesia performática. E eu um pouquinho na minha redominha, fiquei um pouco escandalizado com esse tipo aqui. Todo mundo fica. Eu estaria fazendo participações especiais na gangue, e se Tereza me permitir fazer esse pulo para lá, para o gancho ficar perfeitamente redondo, eu queria passar a palavra para o Caio. Maravilha. Quer dizer que você me... Porque, na verdade, essa mesa caçula sou eu. Maravilha. É verdade, é verdade. Quer dizer que você me conheceu na Muro, então, no lançamento da revista Escrita 2. Aqui na Marcabru, aqui no shopping. Século passado ainda. 1990 e... Exatamente. Pouquinho. Maravilha. Que bom saber. Eu fiz, realmente, já no início dos anos 70, eu já fazia uma coisa que era parecido, mas na época se chamava happening. Inclusive, eu não sabia que o happening ia performar, uma coisa ia levar a outra, e as duas têm uma identidade muito grande. Mas deixa eu voltar. Rio Grande do Sul, década de 50, não existia televisão, ainda bem. Então, todos os livros à minha disposição. Também um momento de vida pobre, poucos livros em casa. Mas desde que eu descobri Monteiro Lobato, comecei a correr atrás. Nos anos 60, eu já gostava muito da MPB, música, na época era bossa nova, não, música de protesto, enfim, música brasileira. E aí conheci imediatamente Fernando Pessoa, comecei a fazer jograis na escola, no final fazíamos em várias escolas, e então tive a possibilidade de conhecer quase toda a obra dos heterônimos ainda conhecidos à época. Na época ainda eram 4 heterônimos só, hoje é que se conhece mais. E Guimarães Rosa, que também teve muita influência no meu trabalho. Então, o Marcos falando, a gente já tinha conversado sobre isso, e eu comecei a procurar na minha cabeça outras influências que não na poesia. Então, além de Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, teatro também muito importante, a crônica, eu me criei lendo as crônicas da revista O Cruzeiro, da revista Manchete, era leitura quase que obrigatória de sala de aula, então eu conheci todos os cronistas. Gostei da obra de todos, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, os mineiros todos, Drummond, Rubem Braga, vou esquecer de alguns, mas enfim, todos os cronistas brasileiros. Além do teatro, o romance, Rosa, e na poesia, no lugar comum. Acrescentando o Quintana, que você já falou, mas todos os que o Marcos falou, Cecília, Bandeira, Drummond e Cabral. Já na década de 70, eu fui apresentado ao Ulisses, e depois a Finnegan's Wake. Descobri James Joyce através de James Lloyd Sica, me apaixonei, e a minha poesia desde aí tomou um outro rumo. Eu já fazia poesia, mas eu considero mesmo a partir dos anos 70, quando conheci, casualmente, coincidentemente, o Afonso Romano de Santana, fui levado até a casa dele, e ele gostou de mim, gostou do meu trabalho, e me trouxe para cá, para a PUC, para abrir um grande evento chamado Expoesia. Não sei se vocês já ouviram falar,
marcou a poesia no Rio de Janeiro, né? Foi o início da poesia marginal, embora eu nunca tenha me considerado um poeta marginal. Eu me considero realmente um marginal, mas não um poeta marginal. Me considero mais que marginal, meio ET em tudo que eu faço. Mas de qualquer maneira... 74? 74, tem razão. Eu falei 72? Eu falei 72? Eu acho que falei 72. 74. Tem que fazer uma pequena correção aqui. Aqui na PUC, nos pilotis. Eu abri toda a exposição. Eu e meu grupo. Não dá para dizer que é performático. Um grupo de happening mesmo. Tem uma pequena diferença entre happening e performance. Depois eu até posso falar sobre isso. Então, 74, tem razão. 72, fiz muito teatro. Foi o ano que o teatro me descobriu. Eu descobri o teatro. Aí fiz Hair, fiz Dom Quixote, musical, fiz Hoje é Dia de Rock, enfim, e a minha poesia começou a ter, eu já fazia happening, mas aí a poesia performática é um pouco diferente, a performance é um pouco diferente do rap. O happening é meio amador, é meio o que pintar pintor, não tem hora para acabar. A performance não, a performance já é mais profissa, já se estudam, já se tem um texto, uma coluna vertebral, um propósito, o que o happening não tinha. Um roteiro. Um roteiro, um roteiro, porque nos anos 60 era uma coisa, até o Glauber mesmo não tinha roteiro. Muitos cineastas brasileiros chegavam com a câmera no primeiro dia para filmar, fiz cinema também, e eles não sabiam o que iam, eles sabiam que iam filmar, mas roteiro no Velho Vague também, bastava câmera na mão, a ideia na cabeça, a câmera na mão, né? Então o happening era mais ou menos assim, a gente tinha uma ideia, ia para a rua, se fantasiava, cada um tomava a sua droga preferida e lá cada um soltava a sua franga da maneira como bem entendesse. Acabava que o público entrava na viagem, embarcava, e fizemos coisas muito lindas, documentadas por grandes revistas, até por imprensa internacional, enfim. Em 73, eu comecei a resolvi virar careta. Aí resolvi escrever uma peça de teatro, minha peça foi montada no Teatro Opinião do Rio, depois foi para o Teatro Marília de Belo Horizonte, e o teatro começou a ter uma influência muito grande na minha poesia também. Quer dizer, minha poesia é muito musical, você sabe disso, ou seja, tem influência da música, né? Tem influência do teatro, tem influência da crônica, do romance, de tudo. Eu acho que até das artes plásticas, eu acho que é por aí mesmo, né? Gosto muito da poesia concreta, poesia visual, isso é uma influência da pintura, do desenho, enfim. E vou dar um pulo agora, porque aí o teatro me absorveu. Continuei fazendo poesia, mas o movimento de poesia marginal não me fazia cabeça, eu achava que eles não tinham cultura nenhuma, não sabiam o que queriam, não é um conceito definitivo, é o que eu achava na época. Hoje eu sei que já existia um Paulo Leminski que eu ainda não conhecia. Em 74, 75, Paulo já fazia poesia, Chacal já tinha bons poemas, e outros grandes poetas aí, mas não me fazia muito a cabeça, não. Eu sentia que aquilo tudo era meio amador, enfim, eles estavam aprendendo. Eu também, mas eu já um nível de exigência maior, conhecia James Joyce, então eu via que eles estavam muito distantes do que eu queria fazer. Me afastei da poesia, me dediquei mais a teatro e cinema, principalmente a teatro. Em 79, eu conheci 4 pessoas, ou 5, ou 6 talvez, marcantes na minha vida. 3 eu vou dizer um nome agora, 4, que foram Leila Nichols, que eu considero até hoje depois de Ângelo Oiticica com James Joyce, Leila Nichols me trazendo para o mundo da poesia foi assim, definitivo, decisivo. Leila Nichols, que depois me apresentou a Tanucci Cardoso, e há mais alguns escritores que hoje estão fora do Brasil, fora do Rio, alguns já falecidos, inclusive fizemos uma publicação conceitual, lançamos o Rio, São Paulo, comecei a conhecer vários poetas do país inteiro. De repente, quando eu vi, eu estava liderando um grupo na Casa do Estudante Universitário, através de chamadas de jornal, chamando poetas do Rio de Janeiro todo, nos reuníamos lá e começamos a criar um movimento de poesia pelas ruas, bibliotecas, bares, enfim. Foi essa época que eu conheci, então, voltei a trabalhar com Tanucci Cardoso, Cláudio Rodrigues e Mano Melo. A partir daí,
a poesia performática, a poesia, o recital passou a ser uma coisa assim tão importante quanto o ato de escrever poesia e publicar. A poesia falada, para nós, era tão ou mais importante até do que a poesia acadêmica de biblioteca distante. A gente até esnobava um pouco, achava disso ou menos uma literatura escrita por intelectuais para ir para a estante. A gente queria uma coisa viva, um diálogo direto com o público, com o povo. Plena ditadura, a gente fez relativo sucesso. Daí eu conheci um novo poeta, na época com 16 anos, que estava estudante da PUC, me trouxe para cá, inclusive a PUC tem muita importância na minha vida poética. Me trouxe para cá, havia uma revista aqui, e começamos a nos reunir, e daí surgiu um grupo chamado A Gangue, que é um grupo emblemático, né? Um grupo que não é muito conhecido, mas é um grupo revolucionário, altamente anárquico, ele existe há 30 anos quase já, né? Quase ninguém conhece, mas quando conhece não esquece mais. Mas quem viu uma vez não esquece mais, né? A Gangue viajou o Brasil inteiro, enfim, os melhores hotéis e as piores situações, fugindo de polícia e coisas parecidas, com livros apreendidos, tudo isso. A famosa cena lá de Copacabana, né? Não, do Ipanema. Isso. Abata Assinados, Nova Prata, teve incursão aí na Gangue também. Também sempre. Em 82, como a gente vinha sofrendo uma série de censuras e de boicotes, até mesmo por gente de esquerda, até por. Enfim. Era o aniversário de 60 anos da Semana de Arte Moderna, a gente resolveu fazer uma grande homenagem porque os intelectuais não tinham lembrado, ninguém tinha falado, não havia comemoração nenhuma. Para não dizer que nenhuma, a Diniz Fati um dia apareceu na televisão dizendo que era o ano que ela estava homenageando, mas imagina, né? Eu estou homenageando essa maneira. Mas, na realidade, poeta, escritor, ninguém lembrou. Então, em fevereiro, exatamente no primeiro dia da Semana de Arte Moderna, 13 de fevereiro, a gente foi para a praia, fizemos uma performance maravilhosa de 1h30, todo mundo só lembra do final. No final estávamos todos, não é ficamos, no final estávamos todos nus, porque à medida em que a performance ia transcorrendo, nós íamos tirando peças de roupa. Né? Fomos fantasiados, com muita roupa, morrendo de calor, e aproveitando, natural, né, que a gente fosse tirando a roupa, à medida em que a coisa fosse esquentando. Esqueceu a sunga. Não, tiramos tudo. Seria o mesmo é todos presos, não? Não fomos presos esse dia, não. Não, esse dia não, porque existia um esquema de segurança rígido, a gente estudou muito tudo, a gente sabia, inclusive, número de viaturas, número de policiais, a hora que pegavam, a hora que saíam, foi tudo muito estrategicamente, tudo muito bem estudado. Chamamos a imprensa internacional, chamamos uma grande... como é que se chama um correspondente que distribui notícia para o mundo inteiro? Eu não me lembro agora se era a AP ou Reuters, alguma coisa assim. Ele veio e distribuiu para o mundo inteiro. No Brasil não saiu quase nada. E quando saía pichando, dizendo que era muito fácil. A Heloísa Borges de Holanda, essa deu uma matéria grande, Pasquim cobriu tudo, mas o Zósimo disse que era muito fácil ficar nu na praia, absolutamente. Entre ficar de tango ou de sunga e tirar é um abismo, é uma distância muito... É tudo, faz toda a diferença. E plena ditadura, e a praia com 2.000 pessoas nos cercando, assistindo, a imprensa toda, enfim, foi muito bacana. Infelizmente, logo depois veio um movimento das senhoras movimento pela moralidade, como é que era... O Figueiredo, inclusive, aderiu, um movimento, não sei, começou como um movimento, acabou, neguinho botando fogo em banca de jornal, que tinha revista com fotos nus na capa, enfim, isso nos prejudicou, porque nós íamos ser capa de várias revistas, enfim, retardou o processo. Mas tudo bem, eu acho que a gangue é isso mesmo, a gente só sobrevive através das dificuldades. O dia que o mundo inteiro abrir as pernas para nós, eu acho que a gangue não tem uma razão de existir, né? Então eu acho bacana isso, essa contradição. Não fomos presos, conseguimos
estrategicamente fugir cada um, enfim, perdemos os livros, perdemos as roupas, não recuperamos mais, porque aí o público também queria ficar com uma peça de roupa de cada um, enfim. Dando um pulinho a mais, em 80, o Ziraldo nos conheceu nesse ano, nesse evento na praia, ali no Posto 9, em que nós deveríamos fazer uma passeata até o Circo Voador deveria nos receber. Eles ficaram tão escandalizados que na última hora desistiram de nos receber. Então ficamos sem muito apoio, mas a gente estava bem seguro em tudo que a gente estava fazendo, sabia que era arte do mais alto nível também. Isso eu digo até hoje, ou do mais baixo nível, que dá no mesmo. Ziraldo nos conheceu e nos convidou para fazer uma antologia de todo o movimento a ser publicado na extinta Codecri. Aliás, o nosso livro saiu, a Codecri acabou, fechou, faliu. Eu acho que foi ótimo também, né? Foi o último livro da editora Codecri. Com poetas do Brasil inteiro, Leminski, um poeta índio também, que nunca tinha sido publicado. Enfim, gente, Glauco Matoso, Braulio Tavares, gente do país inteiro. Alice Ruiz, enfim. A partir de 82, a gangue virou mais uma grife, uma marca. Então, mesmo que uns de nós já tenhamos morrido, ou deixado de ser poeta, ou saído do Brasil, largado tudo para ir viver no mato, enfim, a gangue, como é uma marca, ela continua com a sua mesma bandeira, a bandeira anarquista. O PUTA é a bandeira, é o Partido Universal dos Trabalhadores Anarquistas, é o nosso partido. É verdade que tem várias dissidências, mas eu não vou falar aqui, as dissidências tem perigo da censura, né? Mas, então, a gangue eu considero, na minha carreira, eu considero assim um divisor de águas. A partir daí, ousar cada vez mais e procurar cada vez mais estudar mais a poesia, por outro lado, saber mais, conhecer mais poetas, os recursos, técnicas literárias. E aí isso fez com que eu, depois de estudar tanto, abrisse uma oficina de criação literária. A partir daí, eu acho que todo mundo já conhece mais ou menos a minha história, né? Mas a gangue não está extinta. Não, virou uma grife. Aumentação exatamente. Aumentação da poesia. Virou uma grife. Como? Já tem motivo para existir. Sim, tem motivo. Enquanto existir injustiça no mundo, enquanto existir loucura, a gente existe. Mas virou mais uma grife, ou seja, a gangue pode voltar sem mim, sem os poetas que fazem parte hoje. A gangue, o Sadi já passou pela gangue também, já viajou com a gangue, se apresentou, né, em vários lugares. Abrimos o CEP 20.000, primeiro CEP 20.000. Foi nós que abrimos o Festival de Nova Prata. O Festival de Nova Prata, fechamos o festival. Aqui a gente abriu, lá a gente fechou. E sempre com censuras, boicotes, com tudo que é tipo de problema, mas isso aqui é bacana. Sempre cheio, sempre lotado. Sempre lotado, isso é maravilhoso. E quem nos vê uma vez não esquece mais. É porque realmente é visceral. E agora, em processo, estamos vendo o que acontece, tentando contribuir, fazer o melhor possível. E é justamente a pergunta que eu ia fazer com provocação, para deixar incubada antes de passar para a Tereza. Será que o happening ainda funciona? Já que você fez a distinção, não vai para responder agora. Vai guardar outra coisa que você disse que é muito interessante, de que daquele desprezo estomagal pela poesia escrita, que a poesia falada era muito mais importante, ou se ainda é, não sei, isso é uma questão que ele vai discutir, tá? Do que a poesia escrita. Porque existe também uma colocação que eles fazem em relação à tese, né, e à dissertação, de que a gente brinca de que as dissertações de mestrado, teses de doutorado, são feitas atualmente para virar uma tarja vermelha, porque a nossa tinta cola é vermelha. Só feita para cumprir um ofício burocrático, não é feito como experimentação, como a gangue, nem como necessidade de divulgação e de interação com outros especialistas. Então, feita colocadas essa bombinha relógio, e posso Maravilha. Quero passar para a Tereza Drummond. Por favor, Tereza. Bom, pelo visto, sou a única voz feminina nessa mesa. Né? Então, tenho realmente uma história bem diferente de todo mundo, porque cada um assim uma história bem individual, né? Não tive tanta oportunidade de leitura realmente na infância, não.
Mas tive contato com muitos gibi, tudo. Alguns livros me marcaram, O Menino do Dedo Verde, umas memórias de Cabo de Vassoura, enfim, algumas coisas assim. Agora, um autor realmente que me marcou muito foi o Monteiro Lobato, né? Aquela história de Capão Amarelo, para mim, né? Era uma magia. Eu viajava em cada personagem daquele. Eu parecia que eu estava dentro daquele sítio, participante e tudo mais. Então, era uma identificação muito grande, né? E um livro que realmente, até trouxe ele aqui, que depois de algumas leituras veio me marcar muito, foi O Meu Pé de Laranja Lima, né? De José Mauro de Vasconcelos, né? Não que eu fosse esse menino, né? Que se confidenciava com o Pé de Laranja Lima, né? Porque a minha história não é igual a dele. Mas essa magia de poder ter um confidente e pouca oportunidade de estar falando com as pessoas, com a sociedade, as angústias, as ansiedades, né? Eu era muito introvertida e acabei, né, por esse viés, me identificando muito com esse menino que conversava com o Pé de Laranja Lima, né? E isso tinha muita facilidade para escrever. Desde pequena eu gostava muito de escrever, redação e tudo mais. E por aí, um determinado ano de rebeldia minha, né, que contrariando a vontade dos meus pais, que não era minha, né, eu fiz a admissão. Eu não queria ter feito, né, eu queria ter passado direto para o ginásio e tudo mais, e nem era o ano obrigatório. Era o primeiro ano que tinha sido eliminada a obrigatoriedade da admissão, né? Então, esse ano eu fui rebelde, não estudei, né? A única matéria que realmente eu tirava sem nenhum esforço, 9, 9,5, 10, nunca abaixo disso, era a redação, né? Então, eu realmente tinha muita facilidade, né? E sempre gostava de criar mesmo. Eu fazia viagens na minha redação, né? E sempre muito elogiada e tudo mais, por uma professora que me marcou muito. Eu acho que ela foi meu grande empurrão, chamada Ivete de Oliveira. Hoje muito velhinha, você vê, eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos, né? E hoje muito velhinha, e foi a minha grande incentivadora, Ivete de Oliveira. Bom, passei, né, por essa fase, me distanciei, nunca mais encontrei, passei sem conhecer, saber onde estava essa professora. Um belo dia eu encontro essa professora, e muito empolgada digo para ela que eu comecei a escrever poesia, que foi uma coisa assim muito inesperada para mim até, porque eu escrevia redação, né? E um belo dia eu escrevi em forma de versos, e isso para mim foi uma surpresa, para mim mesmo, né? E aí, lógico, mostrei para todo mundo, ai que lindo, não sei o que, eu era novinha, todo mundo incentivou, gostou. Continua novinha. Ai, depois te digo qual é o segredo. Ah, maravilha. Então, eu reencontro essa professora de uma forma inesperada e digo para ela, puxa, de fora até muito empolgada, né, que eu estava escrevendo poesia, e ela pediu para ler aquele caderno com as letras bem redondinhas, desenhadas, né, de menina, e levei à casa dela, passou um mês conversando. Quando ela terminou de ler, me ligou. Fui lá, fez, né, algumas críticas muito interessantes, e uma delas, que eu achei assim, que nunca mais vou esquecer, eu falei assim, se você quer escrever, realmente ser escritora, você tem tudo para ser, você tem um grande potencial, você realmente tem que estudar a sua língua. Eu falei, caramba! Tinha uns erros, né? Muito menininha, né? Uns erros de porquê. E ela falou assim, ó, porque são 4 maneiras de escrever o porquê. Nunca mais esqueci. Aprendi essa lição, nunca mais esqueci. Então, meu caminho foi autodidata. Mas autodidata, nunca existe o autodidata puramente, né? Sempre alguém está por trás. Os grandes mestres. Ajudando e orientando e passando conhecimento, né? E tem a busca também, que aí sim é o caminho do autodidata, que é a pesquisa, né? Aí você leu grandes poetas também. Né? Quem são os poetas que você curtiu? Sim, uma grande influência minha, que por coincidência é o Fernando Pessoa. É o maior poeta. Os Anjos também. É a paixão dele.
amo O Pérez já está bem paciente aí. Pois é, ninguém fala. Mas então, a voz feminina Cecília Meirelles, né? E mais recentemente uma paixão muito grande, né? Não que eu não gostasse, mas agora uma relação mais estreita, né? Com a Adélia Prado, né? E também o Carlos Drummond de Andrade, né? Que o bem ou mal é da família, e isso, né, me deu mais acesso a essa poética, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Então, e tem uma outra coisa também. Em casa tinha muitos livros religiosos, né? E eu vejo uma formação religiosa, um pai muito católico, etc. e tal. E isso vem influenciar também a minha poesia. Não acho que vocês conhecem no palco, nos teatros, nos bares, né? Mas algumas que estão ainda comigo livre e inédito. Então, a própria religião, essa essência, a leitura que eu tive, né, religiosa, veio a influenciar realmente a minha essência e, por isso, a minha poética. Né? E essa coisa do escrever, né, passou a ser um exercício muito, né, diário e realmente uma vontade de amadurecer, né, a minha forma de escrever. Né? E por isso procurei Ivan Cavalcante Proença, a oficina literária de Ivan Cavalcante Proença, onde tive o prazer de conhecer, né, o Sadi, é verdade. A poesia performática, né, de uma linguagem feminina, bem atrevida, que conheci através de Caro e Sadi, né? E ali fiquei 5 anos no Ivan Proença, realmente me aprofundando no que eu realmente gostava. Né? Em paralelo, sem perder o conselho da Dona Ivete de Oliveira, contratei uma outra professora muito especial, que marcou também, né, da minha literatura, uma professora chamada Maria José Fevereiro, que era fantástica. Ela respirava a língua portuguesa, a literatura, ela escrevia de cabeça para baixo, era uma coisa fantástica. Malabarista da língua? E isso marcou muito. Então, em paralelo, eu fui realmente buscando, né, um aprendizado e, fora isso, a pesquisa, né, que confrontar os autores de gramática, e às vezes até encontra controvérsias, né, entre um autor e outro, e a pesquisa, então, foi uma coisa, por isso que eu digo ser autodidata, mas sem esquecer que 3 pessoas me ajudaram bastante. E, no caminho, outras também, né? Eu digo assim, 3 foram principais, né? E daí eu conheci, né, na oficina, o contato, né, com o grupo, né? Eu fui conhecer o Caio e tudo, e conheci também o Francisco Igreja. Né? Sim, saudoso Francisco Igreja, fundador da APERJ, Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro, e que, né, sempre incentivava publicações e tudo mais. Lá fui eu participar da primeira publicação e, na época, fiquei muito feliz, ganhei uma medalha logo na primeira participação, e foi um incentivo muito grande. Daí participei de várias publicações, e participava também dos eventos, né, da poesia falada, que achava uma coisa também mágica e que se aproximava o escritor, o poeta, do público, porque nem todos têm esse movimento do abrir o livro, né, de procurar na estante o livro e abrir este livro. E o fato da gente estar falando na rua, falando nos bares, falando no teatro, isso não só abre uma porta, né, imediata, né, esse canal imediato, como também incentiva que essa pessoa que não ia lá na estante passe a ter interesse de buscar o livro. Né? Então, né, é aquele canal imediato, mas que proporciona também, né, a consequência da leitura. Né? E realmente a leitura, eu fiz até uma palestra para crianças, né, talvez ginásio, né, 6ª série, mais ou menos, né, me pedindo para falar sobre a importância da leitura na infância. Né? E eu falei assim, gente, como é que eu vou falar para essas crianças
o que elas não querem ouvir. Ou eu seduzo. Aí eu De repente elas querem ouvir, mas os pais aqui. Eu fui buscando uma maneira de seduzi-los, justamente seduzi-los, né? Tá bom, foi interessantíssimo, porque a primeira coisa que eu fiz foi, né, já tinha sido apresentada, né, e pedi para colocar uma música, né, já tinha escolhido uma música, foi difícil escolher essa música que fosse de interesse deles, que tivesse um conteúdo, né, foi bem difícil encontrar essa letra, né. Antes nós tínhamos um cardápio mais, né, farto de letras. Dos anos 60, né, época Bossa Nova, enfim, tropicalismo. Agora estava um pouco difícil. Está difícil, está muito difícil. Mas encontrei uma música que eu ia trabalhar em cima dela, né? Então, entrei para falar sobre leitura e a primeira coisa que eu fiz foi botar uma música. E ainda peço que todos eles se levantassem, eu falei assim, vamos dançar. Eu dei tanta liberdade que eles ficaram inibidos. E... Nós estamos acostumados. Tem tanta liberdade. Fui incentivando todos a dançar. No final, todos estavam dançando a música que eles gostam. Bom, acabou a música e eu... primeira coisa que eu perguntei, né? Qual foi a música que nós acabamos de cantar, de dançar? E eles... Daniela Mercury. Aí falava assim uma palavra que tinha dentro do... Bom, enfim. Aí eu fui trabalhar a leitura da letra de música. Que você foi uma das coisas que te impulsionou pela veia literária, né? E através daí é que eu fui conduzindo, né, o tema da leitura. Falei sobre a leitura das artes plásticas, das charges, que a leitura não é somente, né, um texto, né? E fui mostrar isso de uma forma mais ampla, né? Então, isso foi uma coisa interessante. Bom, aí da minha trajetória, né, lá no Ivan, voltando ao Ivan, eu acabo publicando este livro aqui, Trampolim do Poeta, que eu acho que marca assim, uma primeira fase minha, da minha linguagem, né? E julgo hoje eu estar já numa outra fase, né? Mas nunca estive restrita só à poesia. Não, eu sempre gostei de escrever crônica, nunca mostro para ninguém. Contos também, né? E um dos contos que eu gosto muito, 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 que chama-se Simplesmente Marília, né? E da onde surgiu, né, a inspiração, da onde vem essa... É da sua lavra? Você escreveu, você é autora? Simplesmente Marília, né? Da onde surge, né, essa inspiração, né? Eu acho que vai da sua essência ao que você tem contato, né? É um ir e vir, é uma mão dupla, né? Uhum. Acho que está ligado a uma mão dupla aí. Então eu tive a curiosidade de olhar para cima no supermercado para ver quem estava falando. Eu estava escolhendo alho como uma boa dona de casa e escuto uma senhora falando assim com uma vozinha, né? E o moço que pesa, né, falando perguntando a ela se a saúde dela melhorou, se ela estava se alimentando bem. Eu vi essa relação interessante. Eu falei assim, quem é essa senhora? Quando eu levantei os olhos, eu me surpreendi mais ainda. Era uma senhora franzinha, branquinha, toda enrugadinha, magrinha, com um cabelo branco deste tamanho, armadíssimo. Era Riviela? Não. Olha, a minha curiosidade foi tão grande que um dia eu fui à casa de Dona Marília, conheci a Dona Marília. E mais curioso ainda foi como eu fui recebido. Um dia de calor muito grande, chamava, e ela não escutava, a televisão muito alta, e no fundo de uma casa, né, a casinha dela, muito gato, muito cachorro. E eu chamando, bom, fui até a janela, porque ela não me ouvia, ela abre a janela, demora um pouco, mas abre a janela, nuazinha, com um cabo de vassoura como bengala. E aquele cabelo... Pode chamar para a gangue. Fazer uma pergunta. Bota na gangue, Aquela senhora nuazinha com a... Aquela senhora... bem bastante idade, cabelo armado. Botar na gangue. Bom, ela tinha que ser um personagem meu, né? Eu trouxe ela para dentro do Simplesmente Marília e desenvolvo, né? E pego uma veia mágica também para trabalhar esse ponto. Gosto muito. Então, essa coisa do escrever, né? Sempre foi, né, um exercício na poesia, na crônica, no conto, né?
várias coisas vão movendo a gente a escrever, né? E uma grande paixão no meio do meu caminho foi a dança de salão, né? Onde eu frequentava porque pouco agora tenho ido, a HF Estudantina, né? E isso eu faço desde a inauguração em 79, menor de idade eu ia para lá dançar. Primeiro eu ia assistir, porque eu não sabia dançar, mas era uma paixão, ficar vendo aquelas pessoas dançando dança de salão. Então esse meu convívio com a dança salão vem de 79, da inauguração da Estudantina. E passei, lógico, um dia a dar os meus primeiros passos e dançar com um aluno da grande mestra Maria Antonieta, né? E já fui eu, né, cada vez melhorando meus passos e tomei um gosto imenso pela dança de salão. E cada vez que eu ia à Estudantina, eu ia conhecendo mais um fragmentozinho da história de Maria Antonieta, que é uma figura bem interessante, que nasceu em Manaus e tudo, e tem mil histórias, muitas peripécias nessa história, né? Foi minha vizinha, ela. Hã? Foi minha vizinha de prédio, tudo do lado. Sei que essa paixão foi crescente e um desejo aconteceu de escrever a história de Maria Antonieta. Tão interessante. Ah, foi você que escreveu? Foi. Ah, perfeito. É um personagem emblemático. Emblemático. Foi casada com o maestro Guerra Peixe. Ele morava do lado do meu prédio, ela morava com ele ali. Gosto muito, uma grande figura, é uma figura carioca de proa. Então esse exercício de escrever minhas crônicas, até não mostrando para ninguém, né, meus contos e tudo, foi me fazendo desenvolver, né, uma linguagem que, inclusive, aliás, uma preocupação muito grande em relação à linguagem aqui, que eu estou aqui ao lado de mestres, né, foi que meu público, né, teria dentro da fatia desse público um público de dança de salão que nem todos teriam o hábito da leitura. Minha preocupação era essa. E como eu vou, né, chegar a esse público que não está habituado a ler? Né? Fiquei muito preocupada com isso. Né? Eu não estaria falando só para eles, mas eu tinha eles dentro da minha fatia de público. Não podia atraí-los de jeito nenhum, claro. Então, Eu tive realmente uma preocupação na hora de desenvolver o texto, de atraí-los, de equilibrar a minha linguagem para que ela não se tornasse rebuscada, né? Tornasse uma linguagem mais acessível possível, não chula, não vulgar, mas que tivesse uma comunicação. O grande lance, eu acho que do texto, né, é a comunicação. É você estabelecer essa comunicação, né? E eu acho que o texto também tem a função de você não é só contar experiências suas, né, ou experiência de outros, assim, não. Ele passar algum conteúdo, né, de identificação, que crie uma identificação para o leitor, né? Uma cumplicidade. Como aconteceu comigo no Pé de Laranja Lima. Inclusive com fotos aqui, agora eu estou vendo. Fotos, maravilha. Mostra para o leitor. Bem colocado, para o leitor. Já o espectador já foi. Um outro tipo de leitor. Claro, elevado ao nível de leitor. Muito bonito, muito bacana. Ilustrado, com fotos ainda. Maravilha. Interessante, você falou a respeito do público, que eu vinha pensando, e que até já vou colocar como uma espécie de provocação. Adoro essa palavra, isso é muito bom, porque a gente não precisa se responsabilizar por nada. O que vem acontecer depois. Então, faz a sua conclusão. Então, dentro dessa fase de estar vendo, né, a poesia performática, o grupo da PERJ se reunindo e tudo mais, né? Uma das minhas grandes observações, fora o público de rua, né? Que aí tinha Passa na Praça que a poesia te abraça. Eu tenho contato até hoje com o tijolinho. Enfim, nesse contato, nesse convívio, né? E vendo a importância de levar realmente a poesia para a rua, para um público aberto, com um canal imediato, né? E enxergando também uma coisa que, dentro dos recintos fechados,
eu percebia, né? Que eu acho super interessante essa coisa da troca da figurinha, né? Eu conheci a poesia do Sadi, do Marco, do Caio, tudo, mas eu acho que a gente tem que abrir para um espectador, né? Que será seu futuro leitor, não é isso? E eu via uma deficiência, porque difícil é levar esse espectador para os eventos fechados de bares, de teatro e tudo mais, não é isso? Acaba sendo os poetas, né, revisitando os poetas. Dentro dessa minha observação, eu comecei a pensar em criar também um evento, né, mas que tentasse, né, suprir essa lacuna, né? Criei, então, um projeto cultural Poeta Saia da Gaveta, que desde 1993, né, já tem aí uma trajetória de 13 anos, abrindo realmente o espaço para o poeta, ampliei mais para o artista plástico, que eu fiz mais de 90 exposições, e a gente trabalha, a gente hoje entende, né, estamos colocando aqui que as artes plásticas causam influência e são irmãs, né, da arte escrita, né, e promovo gincana de pintura, etc. e tal, né, mas sempre com a preocupação de trabalhar uma divulgação ou estar em algum lugar que eu pudesse trazer esse público que não conhece o Sadi, que vai lá conhecer o Sadi, que não conhece o Érico, vai lá conhecer o Érico e tornar um leitor de Érico, entendeu? Então, no auge de Poeta Saia da Gaveta, que eu digo que hoje nós, felizmente, se multiplicou os eventos. Nós temos mais de 40 eventos no Rio de Janeiro. Se multiplicou, né? A prática da poesia falada. É muito bom isso, né? Porém, hoje divide um pouco mais, né? A gente tem noção de que uma pessoa não consegue ir aos 40 eventos. Né? Um mês vai selecionar alguns, outro mês vai outro. Né? Então não tem mais, diminui talvez um pouco de público, mas isso é sadio. Não vejo isso como um fator negativo, não, vejo como uma coisa sadia. Mas quando tinha bem menos eventos, né, eu cheguei a ter 120 pessoas na minha plateia. Né? E onde eu tinha, com tranquilidade, a visão de que 60% era ouvinte do poeta. E 40% era do poeta. Então, essa preocupação continua existindo, né, de realmente criar um público que vai ser o leitor dos poetas contemporâneos, que a gente está apresentando ali. E estimulando também a leitura dos clássicos e tudo mais. Né? Então, toda a minha atividade cultural, presto serviço do SESC, e sempre ligado à cultura, eu sempre estou levando, né, o caminho da poética para esse público. Isso que a Tereza falou da formação de plateia é interessante, porque esse processo da formação depois da ditadura, a abertura de 79, foi interessante, porque a gente viveu desde a poesia da Cinelândia, lá da praça, passa na praça que a poesia abraça. Aí eu fiz 2 projetos que marcaram muito também a minha trajetória nessa formação de plateia. Foi um na Elia Alonso, Nossas Expressões, nos anos 80, e 5, se não me engano, e no Barco das 10, quando eu era estudante da UF, que a gente fazia na barca, poesia. Depois foi pro metrô, mas... Né, e teve o Mimbaquera também. Teve o Mimbaquera, tive grupos, né, Mimbaquera, Cultura de Resistência, do Tupi-Guarani. Tivemos grupos de formações de plateias interessantes e projetos. Até mais recente, ao Ponte de Versos, que nós inauguramos, e o próprio Fórum de Poesia, que eu fiz esse projeto com a Maria Dias, produtora na época lá, que hoje está ótimo, tocado pela ele é um dos criadores do Ponte de Versos e do Fórum Poesia. Ninguém sabe disso, mas a Maria Dias chamou o Carlitos Azevedo, como não estava um tempo no problema, a Maria Dias me ligou, mas eu conheço o Sadi, e a gente fez o projeto Fórum Poesia, que hoje eu acho ótimo, maravilhoso. Ponte de Versos era o que existia no Ponte que na livraria. Na livraria. Pegou depois. Não, antes da Rosane, eu criei o projeto. Eu fiz o projeto, o nome e tudo mais, com o Caio. Eu chamei o Caio, fez a primeira apresentação lá. Inauguramos lá o projeto. Então, a gente sempre teve uma preocupação, acho que é interessante que nós estamos aqui
com os poetas aí, com incursão acadêmica, né? Mas com diferentes frentes, mas sempre preocupado nessa que a Tereza falou, a formação, né? De plateia de leitores, né? Tem assim a sensação, às vezes um pouco uma frustração, de que apesar de tudo que está sendo feito, que vem sendo feito pelo menos vamos dizer, pelo menos desde os anos 80, e que eu acho louvável, né? Eu participo também, como eu estou lá no fórum, já participei do Panorama da Palavra, quer dizer, há uma certa frustração que você não consegue, na verdade, renovar essa plateia. Porque essa plateia de Tereza é uma plateia de escritores, na maioria das vezes. Mas hoje é uma plateia multiplicada. Mas sim, ela já cresceu. Eu não Cresceu. estou dizendo que devemos parar, não. Eu estou dizendo que, apesar de todo esse esforço, e como ela falou, realmente, houve um momento em que você tinha só 2, houve um momento que isso diminuiu, né? Até o 720 mil, talvez estejam sendo os mais antigos, e o da Tereza, né? Ele ficou um ano parado, né? Quer dizer, depois isso cresceu muito, o que eu acho isso muito importante. Mas eu acho que nós não conseguimos ainda, por exemplo, levar o jovem, levar o estudante. Né? Isso aí é muito raro. Só o 720 mil consegue levar o jovem. Essa da gaveta também. Eu acho que vocês concordam por uma coisa interessante. Indo até a universidade, mas era uma coisa, mas não é muito comum. Você tem uma plateia de mais idade. Mas eu trabalho muito a divulgação. Eu ponho carro de som quando posso. Isso quando posso. Tudo depende também do patrocínio, né? Mas carro de som, eu faço panfleto e vou, às vezes, pessoalmente, no supermercado, na porta do mercado. Será que não seria a diversificação desses projetos, a multiplicação deles também? Sim, a multiplicação é uma coisa sadia. Você criou mais oportunidade, mais opção. Mas talvez houvesse uma expectativa de ter mais público. Entendeu? Mas justamente. Mas é um público mais jovem, estudante. Mas essa divulgação que eu faço mano a mano, eu não entrego um panfleto, eu entrego e converso. Mas, então, eu realmente consigo deslocar pessoas que estavam ali. Eu vi. E ela faz uma churrascaria, que é um ambiente popular. Agora somos então, a minoria de poetas, a maioria é público. Realmente eu consigo levar. É fácil? Não é fácil. Esse público também se renova. Né? Tem um que vai uma vez, não volta mais. Tem um que vai uma vez, daqui a 3 meses volta. Teve gente que retornou depois de 2 anos. Eu tenho 13 anos de trajetória. E tem um banco de dados que eu faço o levantamento estatístico de frequência. Né? Então eu tenho bastante noção em relação a essa frequência. Né? Então, e tem aquele que recebeu um panfleto na rua, não estava esperando encontrar alguma coisa de cultura ali, e foi uma vez, gostou e virou fã de carteirinha. Fã de carteirinha, entendeu? Então, tem de tudo. Tem a pessoa que vai, se identifica e continua, volta esporadicamente ou se torna um frequentador. E tem aquele que também vai e, não, realmente não é minha praia, né? Porque tem isso, né? Mas, realmente, eu consigo, graças a Deus, levar, não hoje com esse percentual tão alto que eu já atingi de 60%, mas hoje talvez, vamos ao contrário, os 40%, 30%, mas consigo levar um público para ouvir o poeta. Mas aí tem uma coisa, Tereza, que o Marcos falou que eu acho interessante, porque algumas formas de expressões, ela tem uma inserção da tecnologia, da mídia, muito mais fácil que a poesia. Por exemplo, uma luta, lembra, Caio? A luta é para ter o tijolinho da poesia no jornal. Conseguimos isso. Conseguimos um período. Não, nós conseguimos em 80. Você nem era nascido ainda. Agora mas nós conseguimos conseguimos de novo. É verdade. Santa Tereza. É verdade. Nós redigimos aqui durante um período. Nós conseguimos. Depois aquilo parou. Ou seja, é uma luta que tem que continuar. Mas que ela tende a crescer, isso eu garanto. Agora depende muito de nós, da nossa qualidade também, da nossa. Não é só da nossa luta, é da nossa qualidade. Eu não sei se seria o momento, né, propício, mas eu acho uma coisa que falta realmente. Teve tentativas tímidas e que andaram para trás. É a união. É a união. E a união é o que diz. É difícil, porque são 40 grupos. Né? São 40 grupos. E foi unir os cabeças dos 40 grupos e criar realmente uma força. Né? Porque aí sim eu acho que vai ter. Algumas vezes a gente consegue. Vamos ali essa reunião
lá no Casarão Santa Teresa. Isso, Eu conheço algumas. Agora, eu tenho um receio que às vezes você quer fazer uma reunião com grupos, vou chamar cabeças ou líderes de grupos, se nós burocratizarmos. E aí, sei lá, então, como se eles fossem dono do grupo. Não existe o tal sei, mas corre esse risco. Tem que ter um objetivo. Acho que gosta, sei lá. Tem que ter um objetivo e eu acho que obstinado. Nós tínhamos e alcançamos. Você pode ter, acho que, uma relação solidária, né, em relação a um outro grupo, a um outro evento, sem necessariamente ter uma coisa, às vezes, assim, formal, fazer um manifesto. Em alguns momentos é necessário, como para pressionar um jornal, a mídia, assim, isso é importante. Mas eu acho bom que as coisas fluam, sei lá, não, ninguém tem que perder né? identidade. Claro. E essa diversidade. Seria uma associação de uma empresa. Olha, quem está tentando fazer isso no momento é Tavinho Paz, fazendo um grande festival no Circo Voador. E lá eu pude constatar, assim, a união de 200 grupos de poesia. Desde lá de Jacarepaguá, enfim, até a Baixada. Agora, fantástico. Agora, mais uma vez, tivemos um espaço maravilhoso, né, unindo poetas de todas as linguagens e tribos, não é? Mas plateia. A plateia. Não, deixa As arquibancadas. A mídia realmente não apoiou. Se tivesse apoiado, teríamos lotado aquilo lá. E 2 noites, a última noite de sábado, estava lotado. O ministro estava lá, o Gilberto Gil, lotado. E no penúltimo dia, o dia em que eu me apresentei, tinha bastante público. Então, acho que falta aí então. Éramos poetas. Eu fui sua plateia. No penúltimo dia? Ah, você foi minha plateia? Então minha plateia era de poeta. Por um lado, que maravilha. Você nem foi minha plateia, porque eu fui uma das primeiras a falar. Ah, que pena, que pena. Mas sou seu fã eternamente. Vamos lá com o Eric. Não, eu estou até com medo de interromper, porque vocês facilitam tanto o trabalho. Que maravilha. Mas você está aqui com 4 militantes, você não está só com poetas. Está com 5 militantes aqui. E é interessante que o Eric nós estamos aqui, que é uma forma do leitor da poesia, não só da poesia, mas principalmente da poesia nesse momento, se espalhe com esse projeto que vocês estão fazendo aí, levando à distância. Né? Isso é verdade. O característico disso é justamente universalizar no sentido físico. Da questão. E registrar esse tipo de discussão também, que é importante, porque é uma coisa que nos condiciona, nos mobiliza, tem várias questões disso também. E a qualidade da poesia, será que se a gente populariza ela demais, ou oraliza ela demais, também você perde um pouco da qualidade, fica parecendo justamente para esse público. Não, uma coisa mais vulgar, mas também há vários espaços. Não, é endurecer sem perder a ternura, ou seja, é oralizar sem perder a qualidade. E também porque há várias instâncias diferenciadas, né? Você procura oficinas, como a sua, como a do Ivan Cavalcante Proença, já tinha sido citada. Hoje ela tem oficina. Também, você acaba procurando. O que importa é dar esse primeiro estalo, essa primeira dinamização, tirar essa inércia da pessoa, né? Mas há essas questões justamente de saber como é que isso pode ser feito, se isso vale a pena, se o característico da poesia não seria justamente a coisa um pouco mais petit comité, uma coisa um pouco mais concentrada. Se isso é uma grande besteira, se a poesia tem formas infinitas, absolutamente, de serem abordadas, e interartísticas, como a gente está vendo que ela nasce desse interesse interartístico, né? Então tem várias questões desse tipo que a gente pode se perguntar. Uma coisa que você tinha colocado é a relação do livro, da poesia na estante, a poesia do movimento, vivo, da performance. Eu acho que os dois são importantes. Importantíssimos. Os dois Um complemento. Está aí o jornal, o livro, o Marcos Benício, está aí os poetas entrando na academia. Agora, o que é fundamental é que isso não fique apenas como registro, que isso tenha movimento, e acho que a história vai resgatar, seja agora com os movimentos poéticos, sejam daqui a alguns anos. Né? Ambos são importantes. Eu acho que tanto o registro, tanto o legitimado. O que precisa ter é a democracia da produção editorial. Nós temos que discutir. Os movimentos poéticos têm que estar unidos, eu concordo, não só na formação de plateia, dos leitores, porque, veja bem, uma Bienal do Rio de Janeiro comemora quando se lê ou se vende 50% de uma Bienal de Buenos Aires. Eu acho que isso, nós estamos
num processo de uma guerrilha para chegar à leitura, o livro, o conhecimento, nos contentando com misérias, né? Nesse país. Então, a união acho que deve se dar tanto na questão dessas projeção para nós, tanto na mídia como na formação do leitor, né? E esses projetos, como você colocou, é importante, como também para democratizar essa produção editorial, né? Para ter mais acesso, o livro ficar mais barato, ter projetos, meios. Eu acho que esses projetos, as pessoas que encabeçam o projeto ou não, ou as pessoas que pensam a poesia, chegar a ampliar uma amplitude para o leitor, eu acho que é fundamental que a gente construa uma forma de política de leitura, de formação de plateia que possa ter uma inserção tanto nas camadas dos setores que detêm os meios de produção, como também nos meios de divulgação. Porque vocês estão falando de democratização editorial, mas eu vejo não só a publicação de livros ou de qualquer espécie de material impresso, mas também a produção de eventos, a produção de tudo, claro. Do que quer que seja. Existe matéria humana, existem produtores, o que não existe é visibilidade nem interesse. O que eu vejo, por exemplo, acontecer, por exemplo, em Bento Gonçalves, é uma cidade, tudo bem, que é uma cidade pequena. Não é uma cidade como o Rio de Janeiro, com milhões de atrativos. Mas existe uma mobilização de uma semana em que os poemas são pintados nas vitrines. Tá? Já me contaram de como é que é na Colômbia, de como é no México. Você tem lonas e a cidade respira a poesia durante... E eu acho que a gente tem muito mais gente fora as pessoas que a gente vai justamente chamar de fora, o que anima e insufla essas pessoas, a mobilização urbana, é serem trazidos poetas de fora, mas falta talvez visibilidade desse material humano. Esteja aí à disposição para se conseguir construir um grande projeto. Eu acho que a grande talvez, questão da poesia, da literatura da poesia brasileira é a divulgação. Né? A dificuldade de divulgar. Então, acho que esses eventos, a poesia oral, ela tem ajudado. Agora, por outro lado, eu acho que às vezes ela também afasta o público. Porque existe uma resistência em relação à poesia, assim, em relação a um público geral, né? A pessoa compra romance, compra crônica, agora o público de poesia é mais reduzido, é mais seleto. E eu acho que ele vai ser sempre. Né? Então, mas vai mostrar, a poesia falada, eu acho que ela mostra que a poesia, que as pessoas que têm resistência ao livro, né, não é aquela poesia que aprendeu lá na tia, os parnasianos, entendeu? Século XIX, não é. Poetas estão vivos. É uma coisa renovada de uma linguagem que comunica. Que comunica. Por que a poesia afasta? Por que os recitais afastam? Também, eu acho que onde é que ele quer chegar, de repente, a concatenação já se faz isso, né? De palestras para explicar a vida de autores, de movimentos literários, questões filosóficas e conceituais inerentes ao fazer poético, a linguagem, e tudo isso pode estar agregado num festival poético. Eu acho que quando às vezes nós fazemos um evento, depende desse evento ou da apresentação, para facilitar, né, me passa assim como se estivéssemos assim, com vergonha do que nós estamos fazendo. Vamos fazer alguma coisa que é mais fácil. Então, eu já citei isso, vou repetir, nos anos 70 e 80 começaram a fazer livros didáticos colocando letra de música. Sabe muito bem. Então, no lugar do barroco, colocaram umas e outras do Chico Buarque, no lugar do arcadismo, a Casa de Campo. Então, na verdade, as pessoas estudavam as letras, né, e não estudavam aqueles estilos. Então, acho que isso aí é um risco que às vezes corre. Eu não sou contra e participo desses eventos, mas às vezes me parece que a poesia, ou apenas oral, né, ela acaba não criando esse público. Vou aproveitar, nos 2 últimos números do Rio Leso, eu fiz 2 artigos, um chamado A Poesia Envergonhada, que justamente me passa que nós temos um pouco isso. Se nós admitimos que a poesia tem realmente um público pequeno, e que não há mal nenhum nisso, ela realmente é mais elitista, no certo sentido, do que a prosa, né? Que nós não vamos atingir um público de Maracanã, né? Como a Bossa Nova também não atingia nos anos 60. Porque é um trabalho de semente. Isso vai ser mais fácil. Né? Porque a questão, eu acho que a questão, como quase qualquer coisa nesse país, vai cair na educação. Né? Quer dizer, enquanto você não tiver, se você pensar que 70% da população ou é analfabeta, semi-analfabeta ou analfabeta funcional, mas você vai querer
um leitor de poesia. Né? Então, acho que você tem que investir na educação para que ele possa ter acesso à cultura. Eu já me vesti. E agora, eu acho que nós paramos que ficávamos assim no mundo de lamentação, dizendo que poesia não vende. Mas não é para vender mesmo. Né? Poesia não tem público. Se tiver 30 pessoas, muito bem. Né? Olha, mas ela parece assim como se fosse. Né? Como se fosse. Agora, ela não vende porque também não é distribuída. É verdade, não é divulgada. Então, voltando aqui, eu acho que a nossa questão maior, não é que eu saiba como fazer isso, não, mas o evento é uma, através das formas, esse projeto, o jornal, é da questão da divulgação da literatura e, particularmente, da poesia, que realmente é muito mais difícil. Infelizmente, nós estamos chegando já ao final. Já queria só terminar, já que você está falando do Rio Letras, você trouxe também uma contribuição relevante, assim como todos também trouxeram doações, tá, para compor a nossa biblioteca sobre poesia contemporânea da Cátedra Unesco. Eu queria que você mostrasse o Jornal Rio Letras, que já está em qual número, em quantos anos já? São 4 anos, esse aqui era o primeiro. O primeiro. Nós estamos no número, vamos fazer agora o número 42. É uma guerrilha, né? Resistindo com o jornal. O Vinícius está fazendo a doação dos todos os números do Rio Letras. Temos aqui. Ele trouxe os que apodreceram lá no carro. Tem um acaso aqui. Deixa eu ver Maravilha. O jornal tem alguns problemas. Deixa eu ver, cadê o. Apresente só. Eu tô. O número 3. Nesse eu tô. Que tem problemas. Eu vou meu analista hoje. Apareceu ali o número 3, apareceu no número 5 aqui na capa. É o personagem do Rio Letras. É que eu sou assinante, eu pago todo mês. Matéria paga. Érico, antes de terminar, eu queria só dizer então para o nosso público leitor, o público leitor que está nos assistindo, que a partir de agora, depois do depoimento de Marcos Vinícius, nós vamos ter outra missão a fazer: tirar a vergonha da poesia. Está envergonhada, né? Tirar a vergonha da poesia. Não, mas eu acho. É sim, não, é verdade. Com certeza. Meus caros poetas, debatedores, depoentes, pessoa maravilhosa. Mas com você é maravilhoso dar uma entrevista, poxa. Só eu não falo. Como fosse de outros entrevistadores, queria citar nome, mas eu Esse é o momento Big Brother, Muito bem, telespectadores, muito obrigado. Aqui é Érico Braga, no projeto Leitores da Ribalta, para a Cátedra Unesco de Leitura. Muito obrigado e até a próxima edição.